noite. Começa agora uma edição especial do Jornal da Turma 51. Boa noite. Nessa edição, hoje vamos falar sobre o câncer do colo do útero. A aluna Eduarda vai falar um pouco para nós sobre o câncer de colo do útero. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou a aluna Eduarda, eu vim dar início às apresentações do nosso trabalho sobre câncer de colo de útero. E eu vou falar para vocês um pouco sobre o que é esse câncer, né? Ele é um tumor maligno do colo do útero que fica a parte mais inferior do útero. E esse câncer é aquele causado por alterações celulares, provocado por alguns tipos de HPV, que é o papilomavírus humano. As alunas Kathleen e Rafaela irão dar uma entrevista sobre os sinais e sintomas. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Kathleen. Eu me chamo Rafaela. Somos alunas do curso técnico de enfermagem do Senac de Cascavel. Como estamos no mês de Outubro Rosa, viemos falar com vocês um pouco sobre os sinais e sintomas do câncer do colo de útero, que são eles o sangramento vaginal anormal, sangramento menstrual mais prolongado que o habitual, sangramento após menopausa, sangramento após relação sexual, secreção vaginal com aspecto de sangue e dor na região pélvica. Em caso da doença mais avançada, os sintomas podem incluir também inchaço das pernas, problemas a urinar ou evacuar e sangue na urina. É necessário também relembrar que em alguns casos a mulher não sente sintoma algum, por isso é sempre necessário realizar os exames de Papa Nicolau, o exame pélvico, regularmente após o início das atividades sexuais. Em tempo de pandemia, outras doenças não deixaram de existir. Por isso, mulher que se ama, se cuida. Agora a aluna Roselaine vai dar algumas dicas sobre o exame Papa Nicolau, mais conhecido como preventivo. Olá, eu me chamo Roselaine, sou estudante do curso técnico em enfermagem e vim por esse vídeo deixar uma mensagem para você, mulher. Afinal, estamos no mês Outubro Rosa, mês de darmos uma atenção maior para a nossa saúde. E o seu preventivo? Está em dia? Afinal, por que fazer o exame preventivo? Toda mulher deve ir a um ginecologista pelo menos uma vez ao ano para realizar o exame preventivo, o qual é essencial para a saúde feminina. Apesar disso, muitas mulheres deixam de fazer esse procedimento por medo, vergonha ou ansiedade. E agora, com essa pandemia atual que nós estamos vivendo, Covid-19, elas deixaram de procurar ainda mais. Mas acontece que as outras doenças não deixaram de existir. E a gente tem que procurar atendimento e fazer esse exame que é tão essencial para a saúde feminina. O exame preventivo, também conhecido como teste Papa Nicolau, é um teste realizado em mulheres que já iniciaram sua vida sexual e tem o objetivo de detectar os primeiros sinais de desenvolvimento de câncer de colo de útero, uma doença muito séria, ou demais doenças sexualmente transmissíveis que acometem os órgãos femininos. O exame é feito em consultório médico, é um exame muito rápido, simples e praticamente indolor. O teste Papa Nicolau é imprescindível para detectar doenças na mulher, especialmente situações mais sérias que levam ao câncer do colo de útero. Então, como estamos nesse mês tão especial, eu sugiro a você, mulher, que procure uma unidade básica de saúde mais próxima à sua casa, se informe como é que eles estão lidando com essa pandemia, os horários, os atendimentos e agende o seu preventivo. Eu fui até a unidade básica do meu bairro e já me informei, eles atendem, você pode chegar, agendar o seu preventivo, sem fila, sem aglomerações e agendar um exame que é tão essencial para a tua saúde. Eu aproveitei e já agendei o meu. Vai lá você também e agenda o seu. A aluna Juliana vai falar sobre a evolução da doença, exames e tratamento. Oi, eu me chamo Juliana, curso técnico em enfermagem no Senac e vim falar um pouco sobre o câncer do colo do útero, falando sobre a evolução, exames e tratamento. Bom, a evolução ela ocorre quando as células da região elas se multiplicam descontroladamente e também quando há a presença do vírus HPV. E
elas são tratáveis, mas quando não para de fazer o tratamento ele deve ser feito acompanhado pelo médico, se fazendo cirurgias, quimioterapias e radioterapias, para assim melhorar o resultado para não se desenvolver o câncer. E também alguns exames a ser feito é o Papa Nicolau, a colposcopia, a raspagem endocervical e a biópsia. A aluna Sandriele conseguiu pra gente uma entrevista exclusiva com o Dr. Lucian Lucchesi, médico oncologista que trabalha no Hospital do Câncer UOPECAM. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucian, sou médico, trabalho em Cascavel, no Paraná. Faço minha especialização em oncologia na UOPECAM e hoje eu venho aqui a convite conversar com vocês um pouquinho sobre o câncer de colo de útero, beleza? Essa doença ela é o terceiro câncer mais comum na mulher no Brasil e o quarto em número de mortes, ok? Por que é importante a gente falar sobre essa doença? Porque ela pode ser prevenida, tá? O câncer de colo de útero ele tem relação direta com o vírus, que é o HPV. E a forma de contágio desse vírus é a via sexual, tá? Então, a melhor forma de prevenir essa doença, de evitar, é fazendo o exame anual, fazendo o exame do preventivo, certo? Vocês podem se perguntar sobre a vacina, né, que a gente, de uns anos para cá, tem tido a disponibilidade dela, porém ela vai ter uma aplicação importante para as novas gerações, para o pessoal mais novo, que ainda não teve contato com o vírus, tudo bem? Esse câncer, quando diagnosticado em estágios iniciais, as chances de tratamento e de cura são bem maiores, tá? Quando a gente fala na doença com sintoma, que pode ser, por exemplo, dor, sangramento, às vezes escorrimento, em geral essa doença já vai estar no estágio mais avançado. E aí a gente vai ter mais dificuldade para conseguir curar essa doença. Tudo bem? Era isso que eu queria trazer hoje para vocês. Para concluir a nossa edição de hoje, teremos depoimento da senhora Conceição Apolinário falando sobre sua esterectomia, que precisou ser feita com um diagnóstico de mioma no útero. Problemas que acontecem com 50% da população feminina. Boa noite, meu nome é Conceição Apolinário. Hoje eu tenho 52 anos e há 18 anos eu retirei o meu útero. O motivo, na época, fui diagnosticada, após procurar um médico por sentir fortes dores na barriga, principalmente nos meus dias férteis. Então, eu senti uma dor muito forte e meu fluxo sanguíneo, assim, era muito, muito mesmo. Então, procurei um médico, a qual me pediu, na época, uma ecografia. Fiz e ela constatou que eu tinha um mioma no útero, eu tinha pólipo e endometriose também, por isso das fortes dores. Nessa época, a médica, ela optou por fazer um tratamento de pomada, de remédios, que agora não me lembro quais foram, e fiz o tratamento durante um período de uns 6 meses, mas continuava, os problemas continuavam do mesmo jeito. Então eu resolvi procurar uma segunda opinião, procurar outro médico, o qual também, o exame que ele pediu foi uma ecografia, porque eu apresentei na época que fazia já, todos os anos o preventivo, onde se confirmou, tudo que a primeira médica tinha me dito, principalmente o mioma no útero. Nessa época ele perguntou para mim se eu pretendia ter mais filhos, falei que não, porque o meu marido já tinha feito vasectomia, então assim, nós tínhamos já 3 filhos, os quais todos os 3 foram cesáreas, assim, nunca entrei em trabalho de parto, nunca senti dor, como eu sentia nessa época que eu procurei o médico. Então, por esse fato, ele optou por fazer a esterectomia, a retirada do útero, porque, segundo ele me disse, o útero da mulher é para gerar filhos, como eu não tinha mais a intenção de ter filhos, para a gente retirar. Eu, como estava passando muita dor, assim aceitei de imediato a proposta do médico
e ele marcou para te retirar, né, o útero, fazer a esterectomia. Retirei o útero só com o exame da ecografia, né? Foi o único exame que eu fiz. Eu tinha fortes dores nas costas, nas pernas, então quando me atacava aquela dor na barriga, e quando eu estava menstruada, eu tinha assim muitas dores nas pernas, dor nas costas, o meu humor alterava bastante por esse fato. Então, após que foi feita a cirurgia, eu me senti muito melhor, sem aquelas dores, né? Assim, nunca mais senti dores nenhuma. Então, na minha vida, né, foi feita essa cirurgia. Eu tinha, na época, 34 para 35 anos. Eu era bem nova, mas, assim, para mim, me ajudou bastante. Eu me senti muito melhor. Mas como nem tudo na vida só tem o lado bom, né? Assim, com uns 2 anos que eu tinha retirado o útero, eu comecei a sentir assim uns calor muito grande. Ao procurar um médico, ele constatou assim que pelo fato de eu ter feito a esterectomia, né, eu tinha entrado num período da menopausa pelo fato de não ter mais o útero, né? Mas foi retirado só o útero, os meus ovários não foram retirados, né? Até pela minha idade. E o médico constatou que eu teria que tomar hormônio. Eu não quis tomar, assim, não procurei aprofundar se fazia mal, se não fazia, não quis tomar e procurei, assim, ervas, né, assim, chás, e fazer em casa, e me ajudou bastante na época o que eu fiz, né? Então, dentro de uns 3 meses, nunca mais senti calorão, nunca mais senti dor. Então, para mim, me favoreceu, assim, bastante. O fato de ter relação sexual com aquelas dores me incomodava bastante, bastante mesmo, assim, quase de traumatizar. E depois até isso, então, melhorou bastante. Até ali por uns 48 anos, assim, não tinha problema em relação, né, porque foi retirado o meu útero, mas eu não tirei o colo do útero. E após isso, assim, o problema que surgiu também foi, assim, né, ressecamento, não ter o líquido, né, o qual, ao procurar um médico, foi resolvido também com lubrificantes. Então, essa é a minha história. Se eu tivesse que tomar uma decisão dessa, eu tomaria por retirar de novo, porque eu acho que depois que a gente tem os filhos, não tem o porquê de ficar sofrendo, né, com problema no útero, correndo o risco de poder se tornar uma doença ainda pior, se você a intenção não é ter mais filho, né? Então, essa é a minha história. Este trabalho foi realizado pelos alunos Kathleen, Rafaela, Emily, João, Marinês, Andressa, Emeline, Roselaine, Sandriele, Luciana, Eduarda e Juliana, pela orientação da professora Aline Fernanda. Turma 51, na pandemia, inovando na prevenção e na comunicação. Vem aí Outubro Rosa da Turma 51, Senac, Cascavel, Paraná. Nós, alunos representantes desse trabalho da turma 51 do curso técnico de enfermagem da instituição Senac de Cascavel, Paraná, realizamos a confecção desta cartilha digital para a conscientização da população feminina brasileira com a importância do seu preventivo em dia nesta época de pandemia.